Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos para mais uma produção. O kit de hoje que a gente vai fazer vai ser tema Baby Shark e vai ser com bolo e doce personalizado, né? Vai ficar tudo bem lindo. Aqui eu já tô começando fazendo os doces, né? Como vocês sabem, eu sempre faço a modelagem dos doces 1 ou 2 dias antes, né? Quanto mais tempo, né, você tiver para fazer com antecedência, é melhor. Só que aqui geralmente eu faço 2 dias, 3 dias, né? Às vezes até um dia antes eu faço, porque eu já tenho uma técnica de secagem aqui que seca bem mais rápido. Então eu consigo deixar essa peça, né, bem sequinha, estruturada. Então eu faço geralmente 1 dia, 2 dias antes. Aqui eu tô fazendo, né, os doces e aí eu vou fazer primeiro todas as bases. As bases vão ser todas azuis clarinhas, né? E aí, em cima dessa base, eu vou fazer a decoração. Então, eu vou usar a mesma textura para todos e a mesma cor, que vai ser esse azul clarinho. Como é Baby Shark, né? Geralmente é tipo fundo do mar, né? Então, tem concha, tem coisinhas de água, né? Tem essas coisas. E aí, eu vou fazer o fundo azul clarinho. E depois eu vou vindo fazendo a decoração de cada um. E vou usar essa textura de linho, que é esse rolinho, né, que a gente passa na pasta. E ele fica com essa textura de linho. Então, eu vou fazer... Fiz primeiro as 3 bases dos bolo no palito P, né? Esse é o meu tamanho P. Vocês viram que eu cortei primeiro com um cortador branco, que ele é um pouco maior, que é o tamanho do meu bolo no palito grande. E aí, depois de que eu corto esse, eu diminuo, né, um pouquinho a lateral. E essa parte eu faço no olho, né? Então, não tenho uma medida certa, porque eu já tenho aqui a medida, né? O jeito de fazer, então eu faço no olho mesmo. E aí eu diminuo um pouquinho. E aí depois eu fiz mais 3 redondas que vai ser pro pirulito, mais outras 3 que vão ser pros cupcakes. E agora eu tô fazendo 3 dessa pequenininha que vai ser pras trufas. Então a cliente escolheu, né, 3 doces de cada. E às vezes vocês estiverem ouvindo aí a gritaria no fundo, são as crianças aqui dos vizinhos, então não tenho o que fazer. Então é isso aí, foquem no que eu tô falando que vocês vão entender direitinho. E aí primeiro eu cortei, né, todas as bases e eu vou colocar nessa bandeja para poder ficar secando, né? Geralmente essa bandeja ela não gruda, então é bom você colocar numa base retinha que você tem aí, que não gruda, é pasta americana, né? Pode ser uma placa de isopor, pode ser alguma bandeja forrada com plástico filme que também não gruda, né? Uma coisa que você possa colocar e a base fique retinha. Então eu tenho essas bandejas que facilitam bastante. E depois que eu cortei todas as bases, né, eu vou fazer os detalhes. Esse cortador aqui, né, vocês estão vendo como que ele é, né? Ele tem uma parte que tem um detalhe e outra parte que é retinha. E aí eu queria que ele ficasse todo desenhado. Então o que é que eu fiz? Eu virei, né, o lado contrário para cortar nessa parte reta. Então ele ficou com as 2 laterais, né, com esse meio que babadinho aí. E aí a gente já pode transformar, né? Vocês percebem que com o cortador a gente não precisa seguir somente o formato que ele é. Você pode fazer de outras formas, né, e transformar para fazer algo diferente. Então não precisa comprar vários cortadores, vários moldes. Você pode transformar aquilo que você já tem em algo novo. Então eu cortei dessa forma e aí eu vou colocar no centro da base que vai ser do bolo no palito P. E aí nessa parte eu vou colocar o nomezinho dela, né? Você pode colocar a idade também, pode fazer várias formas, né? E aí vocês podem usar também essa técnica com outros cortadores. Você pode pegar o que você já tem e transformar, é só cortar de formas diferentes. E aí você vai ter algo novo. E aí depois de cortar e colar, eu vou fazer uma bordazinha pintada com com pó rosa, que vai ser um pó rosa seco. E aí eu vou pintando, né, na lateral, o sentido de fora para dentro, para ficar um esfumado. Então eu coloco bem pouquinho pó, né, e vou passando na lateral e sempre nesse sentido, de fora para dentro. E aí fica um efeito bem bonito, esfumado. Você pode fazer com qualquer cor. Fica bem legal essas técnicas de pintura. Aqui a luz apagou porque o celular estava descarregando. Mas a gente continua, né? O trabalho não pode parar. E aí, depois que eu fiz a pintura, né, com pó rosa mais clarinho, eu vim com o nome da aniversariante num rosa mais escuro para dar um destaque. Então, eu fiz com um moldezinho, né, aquele moldezinho de letra pequenininha. E aí, eu vou colar o nomezinho dela no meio dessa base branca. Então, eu vou colocando aí letra por letra, né. Primeiro, eu passo um pouquinho de água na base toda, né, no meio ali onde eu vou colocar. E depois eu vou colocando as letrinhas. Essa letrinha eu fiz com um moldezinho. E depois a gente vai colocando. Eu sempre coloco um pouquinho de CMC quando eu vou fazer essas letras bem delicadinhas, porque para tirar do molde é um pouco difícil. Então coloco um pouquinho de CMC, deixo ela dar uma secada e depois ela sai fácil, fácil. E aí para fazer um detalhe, aqui eu queria colocar na lateral um detalhezinho de alga, né? Essas algas marinhas. Mas eu tinha esse molde que ele é grande. E novamente eu vou transformar, né, uma coisa que eu tenho em algo diferente, que eu quero diferente. Então o que é que eu fiz? Eu fiz esse molde, mas como ele é muito grande, eu cortei ele em 3.
E aí vai ser certinho, né, que eu vou precisar, 3. E aí essa parte que eu cortei, que ficou reta, como vocês estão vendo, eu tô cortando livre, né, com o bisturi, as lateraisinhas, né, para transformar ali, ficar solta, não ficar parecendo que eu cortei. Então, na lateral que eu cortei que ficou reta, eu vou soltando ali algumas partes, vou cortando e vou fazendo uns babadinhos para poder parecer, né, que a alga é daquela forma, pequenininha, né, do jeito que eu tô colocando. Então, já tá aí mais uma dica para vocês. Não só com o cortador, mas com o molde também a gente consegue transformar. Então, você não precisa, né, seguir certinho aquilo que você já tem. Ah, eu tenho um muito grande, mas eu preciso de um pequeno. Corta, modifica, faz a mão que você consegue. Às vezes não dá, né? Nem todos a gente consegue fazer esse tipo de ajuste. Mas muitos a gente consegue sim. E aí eu fui fazendo assim, eu fui ajustando, né? Fui colando na lateral. E olha como que ficou lindo. Ficou parecendo mesmo que o molde é dessa forma. E aí eu ainda vou soltando ali, vou ajustando depois de colar para poder ficar, né, certinho e não ficar em cima do nome. E aí depois eu usei também um moldezinho para fazer algumas conchas. Eu fiz na cor bege, eu misturei um pouquinho de bege com branco, então ficou tipo um marmorizado. Aqui no vídeo acho que vocês não vão conseguir ver, mas pessoalmente ficou bem bonito, porque ficou um marmorizado a concha. Então eu misturei bem grosseiro assim, o branco com o bege. Então ficou parecendo, né, alguns pedacinhos branco, alguns pedacinhos bege, ficou bem bonito essa concha. E aí depois eu coloquei duas também ali na lateral. E para finalizar essa base do bolo no palito, eu fui colocando algumas bolinhas brancas. Então, eu não passei cola, nem água, nem nada. Porque como a pasta já tá úmida, né? Eu fui colocando a bolinha. E aí, quando eu amasso ela com a pontinha desse pincel, ela já gruda. Então, eu não precisei colocar água nem nada. Eu só fui fazendo a bolinha, colocando e apertando. E aí, já tava finalizada a minha decoração. Ficou linda, minha gente. E aí, vocês veem, né? Que eu usei poucos cortadores, poucos moldes. Mas a gente vai ajustando para ter algo novo, diferente. Você não precisa ter ali, né, uma regrinha, uma régua, uma receita para você copiar. Você pode fazer, né, e ir transformando. E aqui eu tô mostrando para vocês o restante, como que ficou. Não dá para mostrar todas as decorações, minha gente, porque senão o vídeo ficaria 1 hora. Então, eu mostrei para vocês passo a passo uma delas. E aí, o restante, né, eu não tinha como mostrar, porque senão ia demorar muito. Mas eu vou me comprometer a sempre que eu fizer vídeos pra vocês de kits, mostrar uma das decorações assim, detalhadas. Mas todas não dá, porque realmente demora muito. Então, o vídeo ficaria muito longo e ficaria cansativo de assistir, né? Então, o restante ficou assim. Eu fiz os cupcakes, fiz a decoração da trufa. E aqui, agora, eu tô colando a decoração da trufa. Essa trufa que a cliente escolheu é a P, né? A nossa trufa P simples. Então, ela vai nessa basezinha aí de doce, nessa forminha de doce. Ela não vai naquela base laminada, porque como ela é pequena, ela ficaria muito desproporcional. Então, eu coloco nessa forminha e boto a decoração em cima. E ela fica assim, essa é a nossa trufa P. P e simples, né? Porque tem a P 3D também, que seria uma decoração 3D em cima. Mas aí ela pediu a simples. E aí depois eu vou colocar a decoração no pirulito. O pirulito ele foi de chocolate branco e a decoração eu tô colando com chocolate preto. Mas aí não tem diferença porque não vai aparecer nem nada. E o sabor não vai interferir, né? Porque o cliente vai comer o chocolate branco com chocolate preto, não tem problema. Então depois eu coloquei ali no cantinho porque falta colocar o laço. Então deixei ali posicionado para eu já colocar. E tô colocando os palitos para colocar a decoração do bolo no palito. Então eu tô furando com o próprio palitinho que eu vou colocar. Melo um pouquinho no chocolate, né? Posicione, aí eu vou vendo a altura para poder ficar bem certinho. E para colocar a decoração nele também, eu coloco um pouquinho de chocolate atrás, né? Como vocês estão vendo. Melo ali toda a base do bolo no palito. E depois eu coloco nele. Você pode passar o chocolate também no bolo no palito. Também não vai interferir nem nada. É só, né, o jeito que você quiser fazer aí. E aí eu vou fazendo dessa forma. Eu vou colocando o chocolate na parte de trás e vou colocando minha decoração. E aí ela vai grudar. Finalizei os bolos no palito, e aí eu vou colocar ele aqui também no cantinho, porque ainda vai faltar o laço. E agora chegou a vez do cupcake. Pausa pra ver esse cupcake, minha gente. É muito bem recheado. Como vocês estão vendo, ele fica uma pataca de brigadeiro em cima, porque eu uso essa parte de cima pra fazer uma colinha. Então, a gente faz um buraco no meio, recheia esse meio do cupcake, né? Já tem vídeo aqui no canal mostrando, recheando ele por dentro. E essa parte de cima a gente coloca, né, um pouquinho ali em cima também, um pouquinho, né?
para poder colar essa decoração. Então, a gente coloca o brigadeiro ali. Quando a gente colocar a decoração de pasta americana, esse brigadeiro vai servir como uma cola. Então, eu sempre gosto de fazer dessa forma. E ruim não fica, né? Porque imagina você comer uma delícia dessa com bastante brigadeiro. Então, fica assim. E aí, eu tô colocando já os lacinhos. Eu gosto de colocar com a cola quente, né? Você pode fazer o laço direto no palito, né? Eu já trabalhei bastante dessa forma. Só que eu acho que fica muito trabalhoso fazer na hora esses laços. Então, geralmente eu faço um dia antes, até alguns dias antes, no começo da semana, eu já faço todos os laços que eu vou usar. E aí já me facilita. Então, eu faço, deixo ele guardadinho e no dia eu só colo. Se eu fosse fazer ele direto no palito, né? Tipo, fazer o laço no palito mesmo, ia me levar muito tempo, porque eu ia ter que fazer na hora. E se eu tiver muitos laços para fazer, vai demorar. Então, essa técnica para mim funciona bem melhor, porque eu consigo adiantar. Então, eu faço os meus laços antes e depois eu só colo com a cola quente. E aí fica melhor para mim. E aí vocês podem fazer aí de acordo com a rotina de vocês, né? Como que vocês preferem. Aqui eu tô cortando um pouquinho que ficou um pouco desfiado. E finalizei. E agora eu vou colocar os papeizinhos nos cupcakes. Eu também gosto de colar com cola quente. Esses papeizinhos vêm com como se fosse um fecho, né? Pra poder a gente grudar. Mas eu não acho muito seguro. Eu gosto de sempre colar mesmo. Então, eu sempre faço assim. Coloco a cola quente, né? Abraço ele ali no cupcake. Dou uma segurada pra cola secar. E ele já tá pronto. Então, ele não vai soltar de jeito nenhum. E aí, pra pessoa tirar o cupcake, né, é só rasgar esse papel aí facinho, ou é só tirar. Se a gente tirar o cupcake virando ele de cabeça pra baixo, ele sai facinho e o papel fica ali. Então, fica bem prático. Então, doces finalizados, vamos pro bolo, né? Esse bolo vai ser de 2 andares, com cobertura de ganache. Então, já fiz aqui a minha pré-cobertura, né? Com a ganache preta, como vocês sabem. Eu gosto de passar primeiro uma camada com a ganache preta, para poder ficar mais firme, né? Porque eu acho que ela é mais durinha. E depois eu venho com a minha camada de ganache branca, que vai ser a decoração. Então, essa ganache branca eu faço a colorimetria, né? De acordo com a cor que o cliente pedir ali. Esse bolo ele vai ser rosa e lilás. E aí foi um rosa bem clarinho, né? E aí eu tô passando assim, bem desproporcional, a camada rosa. E aí depois eu venho com a espátula de textura e vou alisar ele. Como ele já estava bem pré-alisado, né? Com a ganache preta, então não precisa eu acertar ele, porque ele já tá retinho. Então, eu só passo ali com a espátula mesmo, não precisa colocar com saco de confeitar. E aí depois eu venho e passo a espátula de textura e vocês viram que foi rapidinho, tá vendo? Ele já tá retinho. E aí depois eu venho tirando as quinas. Como ele ainda, a ganache ainda tava molinha, eu não precisei esquentar a água para poder tirar essas quinas. Se ele tivesse endurecido, eu teria esquentado, né, para poder facilitar. Mas como a ganache ainda tava molinha, eu já alisei e já vim tirando as quinas. Então, vou tirando a quina, coloco o excesso de ganache que eu tiro lá no bol da batedeira, limpo a espátula com papel e depois eu repito o processo. E aí, eu vou fazendo isso, né, várias vezes, até a quina ficar toda bonitinha. Depois eu fiz essa espiral em cima, né, para dar um detalhe a mais, ficar um charme, né, mais bonitinho. E esse de cima já estava pronto. E aí, para colorir o lilás do bolo de baixo, eu aproveitei a própria ganache rosa, que já tinha sobrado do bolo de cima, e só coloquei o corante lilás. Mas isso aí vocês têm que ter cuidado, né? Porque vocês têm que ver se as cores se complementam. Tem cores que se complementam, tipo, se você pegar um amarelo e colocar um verde, ele vai ficar tipo um verde limão, ele vai dar para colorir. Mas se você pegar tipo um azul e colocar um rosa, ele vai virar um lilás. Então, você tem que ver aí as cores que você quer transformar, né? Você tem que saber qual cor que dá em qual cor, para você não errar e acabar perdendo a sua cobertura. Porque tem cor que se você misturar não vai ficar legal. Então, tem algumas cores aí que dá pra gente misturar. Tipo, se botar vermelho com azul da lilás, vermelho com amarelo da laranja, né? Rosa com lilás, vai fazer o lilás da mesma forma, não vai interferir. Então, tem algumas cores aí que a gente consegue, né, transformar. Então, aqui eu coloquei o corante lilás na minha ganache rosa e ele ficou esse lilásinho aí. E aí, depois eu fiz da mesma forma, né? Eu coloquei no bolo, como ele já estava com a pré-camada todo retinho, eu só passei mesmo com a espátula e vim fazendo, né, o alisamento com a espátula de textura. E aí, eu usei a mesma textura nele, né, que é essa retinha, bem básica.
E vou fazer da mesma forma, né? Vou tirar todas as esquinas, vou deixar ele todo retinho, pra gente poder sobrepor e colocar a papelaria. E se você chegou até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então, eu te peço que você encaminhe para alguém que gosta também de assistir. Pode ser uma mãe, sua amiga, sua tia, sua prima, alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Você pode encaminhar para que ela assista também. Se inscreva no canal se você for novo, se você estiver chegando aqui de paraquedas. Aqui eu tô sempre postando vídeo da minha rotina de trabalho, né? Então, são as minhas encomendas que eu mostro aqui para vocês um pouco de como que eu faço. E se vocês quiserem aprender aqui diretamente comigo, eu tenho um curso disponível para você vir aprender aqui comigo. Então, não é online nem nada, você vai vir aqui comigo aprender de pertinho. Eu vou te ensinar todos os segredos, todos os truques. Eu tenho alguns cursos disponíveis, tenho de bolo de chantilly, de ganache, de pasta americana, de doces personalizados, de pasta de leite. Então, tudo que a gente trabalha aqui, você pode aprender, né, de uma forma didática, sem frescura, da mesma forma que eu ensino aqui para vocês. Aqui vai ser melhor ainda, porque eu vou te mostrar todos os segredos e todos os truques. Então, se vocês tiverem interesse, é só falar comigo lá no WhatsApp. Lá no nosso Instagram tem o link da bio, né, que tem o nosso WhatsApp, vocês podem entrar em contato lá, tá certo? E aqui eu já fiz a minha sobreposição, né? Fiz um detalhe ali, que é com trabalho de bico, né? Entre os dois bolos, pra poder ficar um charmezinho mais bonito. Ali eu usei tipo um bico pitanga. Ele é o formato do bico pitanga, só que ele não tem numeração. É aqueles kitzinhos que vem sem numeração, sabe? E aí eu não tenho como passar pra vocês o tamanho exato. Mas ele é como se fosse o bico pitanga. E aí, depois eu vim fazendo, né, toda a aplicação de papelaria. Eu sempre colo, né, com a própria cobertura. Então, se for um bolo de chantilly, não precisa colocar nada. Você encosta ali a papelaria no bolo e ela vai colar. Mas o de ganache, como a ganache seca, a gente precisa colocar alguma coisinha para poder colar. E aí, eu tô colando essa ganache, que é o restinho da ganache lilás que sobrou. E aí, eu vou colocando na parte de trás e vou colando ela no bolo. Então, a gente vai fazendo todos os detalhes. Vou sempre olhando a foto inspiração, né? Pra poder colocar certinho. Por mais que o bolo não fique exatamente igual, né? A gente sempre explica pro cliente. Mas a papelaria dá pra gente seguir direitinho e colocar na mesma posição. Porque aí vai ficar, né? Bem parecido com o que o cliente pediu. E esse foi o resultado, minha gente. Eu amei esse bolo, amei esse kit. Foi um kit pequeno, né? Porque foram 3 doces de cada, mas a gente fez com muito carinho. A gente fez ali os pirulitos, ó, com o Baby Shark. Colocamos idade, nome do aniversariante. E ficou lindo. As cores foram mais clarinhas, né? Em tons pastéis. Já no bolo teve um pouco mais de cor, né? Foi um pouco mais colorido. E eu amei o resultado. Eu quero que vocês comentem aqui e digam o que vocês acharam também. E aí o bolo, né, ficou lindo a papelaria. A moça que faz pra gente também arrasou na papelaria. E aí teve todos os personagens, teve a idade, teve o nomezinho dela. E ficou lindo. Esse bolo de ganache, ele facilmente se confunde com o chantilly, né? A gente sempre ouve isso dos clientes. Não dá pra perceber a diferença. A gente pensa que é chantilly, pensa que é ganache, porque ele fica bem parecido. Mas a ganache traz essa segurança a mais, né? Que ele fica durinho. Então, para o transporte do cliente vai ficar bem melhor, porque vai ficar uma cobertura mais durinha e bem mais segura. E aqui já tava tudo embaladinho, ó. Coloquei o bolo, os doces. Essa mesma cliente também me pediu outro bolo de 1 quilo, que foi esse verdinho, minha gente. Só que eu não consegui gravar pra vocês, mas foi esse daí, que foi com cobertura de chantilly. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.